Oi, pessoal. Professora Cristina, mais uma aula da disciplina Engenharia de Tráfego, CIV 0164. Então, hoje a gente já viu, essa parte introdutória da engenharia de tráfego, um pouco da parte da sinalização gráfica. E ainda a gente tem projetos de vias urbanas, projeto de interseções e a última etapa, projeto de terminais e estacionamentos. Então, hoje a gente vai para a unidade 3, projeto de vias urbanas. Então, vocês estão com a figura em que a gente está observando que um projeto de vias, ele não é só o leito carroçável, mas ele é toda de muro a muro, dos estabelecimentos. Então, a gente tem calçadas, a questão da iluminação, a sinalização, a arborização, a questão das ciclovias e compartilhamento de bicicletas, quando tiver, E também a gente tem que projetar em alguns locais, as ruas de lazer. Esse é um projeto de via urbana. E os diversos elementos do projeto geométrico devem ser escolhidos de forma que a estrada, também é uma via não urbana, possa atender aos objetivos para os quais foi projetada, dando condições de escoamento de tráfego que justifique o investimento feito. Então, quais são os elementos básicos? As faixas de tráfego, o número de faixas de tráfego, as pistas, os acostamentos, separadores centrais, as faixas para drenagem e os taludes de corte e aterro. Então, isso tudo, à exceção do número de faixas, forma a plataforma da estrada. Então, a gente vai verificar tanto a questão da infraestrutura como o planejamento, operação e logística, porque as cidades, elas têm um espaço limitado, gente? Então, se você não opera bem as vias que você já tem e que são de um grande investimento, quanto que custa asfaltar, fazer drenagem, fazer calçadas, sinalizar, Já vimos semáforos, quando são necessários. Então, muitas vezes, como elas não têm um espaço infinito, você precisa fazer uma operação adequada para que você otimize o espaço. E também toda a questão logística, gente? Por exemplo, a previsão, nós já falamos nos planos de mobilidade, nós já vimos as leis que regem, além do Código de Trânsito, a lei da mobilidade. Então, muitas vezes, um caminhão apenas, um caminhão da Center Kennedy, Domestilar, ou Coca-Cola, ou de Brahma, pode atrapalhar muito o trânsito. Então, toda uma logística, que também tem a questão do valor econômico, para as próprias empresas que fazem entregas, Você precisa de uma boa logística, porque senão você vai estar perdendo dinheiro. E essa questão, tanto do planejamento, da operação e da logística, elas são áreas muito carentes de engenheiros, e aí está uma boa oportunidade para vocês, tanto para fazerem seus TCCs, como para continuarem estudando, fazerem seus mestrados, como trabalhar, em empresas que necessitem dessas especialidades nossas. Além disso, nós temos todo um planejamento que tem todas essas etapas. Eu já falei um pouco da questão da economia, da engenharia de produção, e da engenharia civil, além
de matemática, ciências físicas. Então, essas áreas, elas necessitam de um grau de especialização, tanto na questão do pavimento, né, como na questão dos projetos e da operação, né? Então, está aí delimitada essa parte toda do projeto de vias, né, que agora a gente já tem vários softwares para desenvolver e nos ajudar. Mas, assim, o software, né, gente, ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa que os dados sejam colocados adequadamente, que dados, né? Confiabilidade dos dados, e também a análise do resultado, ela deve ser feita por alguém, né, por um engenheiro especializado nisso. Então, a área da engenharia civil não trabalha sozinha, mas ela é muito importante no planejamento, na operação, na vida das cidades. Então, a engenharia de transportes, engenharia de tráfego, ela é muito interdisciplinar. Sim, agora vamos nos atentar ao projeto geométrico de infraestrutura, né? Então, nós temos os elementos geométricos, axiais ou transversais. Vocês já viram na topografia os planejamento altimétrico e planimétrico. Nós vamos estudar as tangentes, né, as curvas horizontais, as curvas verticais, que são ligadas aos projetos, aos levantamentos altimétricos, e os transversais, que são seções de aterro, seções de corte, seções mistas, né? Então, não sei se vocês, alguns já fizeram, outros não. Nós temos a disciplina Rodovias e Ferrovias, que vocês vão estudar bastante isso, como é que a gente faz o projeto. E avaliar o melhor traçado. E na questão do pavimento, a gente está verificando aí um corte, né, onde a gente vai ter toda a plataforma, né, a pista e o corte, né, da pista, onde a gente vai ter tanto o revestimento, a base, a subbase, o reforço do subleito, a regularização do subleito e o subleito. Então, aí indicadas, né, a questão da valeta ainda, né, com as suas declividades, né, e as suas espessuras, largura e quantidade, né. A gente aqui em Macapá, né, vocês, a maioria daqui, a gente teve grandes dificuldades no pavimento, né, porque essas declividades elas não foram obedecidas e aí e não tem drenagem a maioria das vias, então o maior inimigo do asfalto é a água, né, e sem a drenagem vocês verificam que a infraestrutura viária ela é muito atingida e ela dura muito pouco. E aqui em Macapá ainda chove praticamente uma grande parte do ano. Então, essa figura é sempre bom que vocês tenham na cabeça. E a plataforma do pavimento ainda pode ser flexível ou rígida, né? Aí você verifica no flexível a camada de ligação, a base, né, as camadas do rolamento, a subbase, o subleito, o acostamento. São figuras aí do Manual de Pavimentação Asfáltica. E no rígido, né, você tem já, em vez, né, do asfalto, é uma pista uma placa de concreto, né? E você tem a imprimação asfáltica ou lona asfáltica, a barra de transferência, né? Tem as juntas de retração, reservatório do selante, a subbase e o subleito. Comprimento das placas usual de 4 a 6 metros.
Aí o planejamento, operação e logística, você vê aí uma imagem de um grande centro com serviços e grande contingente populacional. Então, toda a infraestrutura, né? Podem olhar a questão da iluminação, a faixa de pedestre, as placas, os semáforos, e a drenagem não dá para a gente ver, mas olhe a importância, né, de uma operação adequada, né? Você está com estacionamento na via e olha o número de pessoas circulando, parece um final de ano. O que o engenheiro de tráfego tem que pensar? Ele tem que possibilitar uma mobilidade segura. Nós já vimos isso bastante na introdução do nosso curso, né? A importância de você também se atentar ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, ao transporte coletivo. E já vimos também a lei que regulamenta tudo isso, além do Código de Trânsito Brasileiro. E aí a gente está novamente, para vocês relembrarem, o tanto, né, de pessoas, né, que ao utilizar o automóvel ou o espaço que ocupam nas cidades, no ônibus ou de bicicleta. Realmente é significativa a diferença. Transporte coletivo, né, segundo Eduardo Vasconcelos, né, ele deve assegurar o desenvolvimento sustentável das cidades, porque, gente, não dá para você ter uma cidade em que as pessoas, como São Paulo, por exemplo, acontece, estão vivendo, e mesmo os que não têm automóvel, estão morrendo, né, com problemas respiratórios. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que morrem com problemas respiratórios, você vai verificar que é quase igual o número de pessoas que morrem por envolvimento em acidente de trânsito mesmo. E a equidade no uso do espaço público de circulação. Então, equidade é o que a gente já viu. O transporte individual transporta, né, 30%, cerca de 30% das viagens realizadas na cidade, só que ele ocupa 80% do espaço das cidades. Então, isso não está sendo garantida a equidade no uso do espaço público de circulação. Então, a gente tem algumas possibilidades, né? O BRS, nós já vimos, Bus Rapid Service. E temos também as bicicletas compartilhadas, né? Que é o empréstimo de bicicletas. Você paga uma taxa, às vezes anual, e você já pode utilizar com seu cartão ou com seu celular a bicicleta. Também é uma boa proposta de TCC é fazer um estudo de bicicleta compartilhada para Macapá ou um estudo mesmo de implantação de BRS. Vocês veem aqui, né, a prioridade, né, ao ônibus, e a gente já viu que o ônibus ele transporta o número de viagens igual ao número de automóveis transportando em média nas cidades. Aqui bicicletas compartilhadas, né? E aí a gente tem um tanto de pessoas também caminhando pela cidade. E aí, na questão da bicicleta, a gente vai ter tanto a ciclofaixa, né, quanto a ciclovia com uma ciclorrota. Muitas cidades, eu vi um estudo muito interessante que foi feito, né, por que as cidades não faziam mais ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas. E aí vocês pasmem, né? Porque na maioria das prefeituras da cidade, os engenheiros, arquitetos não sabiam projetar ciclovias, ciclofaixas. Não sabiam. Não estudaram isso na universidade, na faculdade. E parece uma coisa simples, né? Mas você tem que estudar a questão da segurança,
principalmente nas interseções, nos cruzamentos, como que você vai garantir a segurança às ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Ainda no projeto de vias, né, a gente tem o Manual do Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, do DENIT. O presente Manual do Projeto Geométrico de Travessias Urbanas tem como objetivo reunir a informação necessária para a elaboração dos projetos geométricos das travessias urbanas por rodovias federais, de acordo com as normas em vigor no país. E inclui também orientação sobre aspectos não tratados pelas normas, mas que, pela sua importância, exigem consideração especial, como a utilização crescente de grandes composições de veículos de carga, vias de pedestre, ciclovias, paradas de ônibus, capacidade, controle de acessos e controle ambiental. Eu participei de um estudo de rodovias federais e se a gente for onde se observou, né, através dos dados, que os atropelamentos nas rodovias se dá exatamente onde as rodovias cortam, né, ou se adentram nas cidades, e aí aquela população que necessariamente precisa transitar por lá, você tem um maior número de atropelamentos com mortes. Então aí a gente está vendo, né, a seção transversal de uma pista simples. Então, a faixa de tráfego é o espaço destinado ao fluxo de uma corrente de veículos. Está aí colocado em verde, né, o que é uma faixa de tráfego. A pista de rolamento é o conjunto de duas ou mais faixas de tráfego num sentido. Está aí anotado em laranja essa pista de 7,2 metros. E aí nós já vimos, né, quais são os elementos básicos, né? Número de faixas, pistas, acostamento, separadores centrais, faixas para drenagem, taludes de cortes e aterros. E está aí, lá em cima, a valeta de proteção, a grama com inclinação vertical, a drenagem, o acostamento, a plataforma, né, os acostamentos e a faixa de tráfego. Então, quais parâmetros irão definir a geometria de uma via urbana? A gente tem volume médio diário, também chamado de VMD, a velocidade diretriz ou uma velocidade de projeto, a capacidade, o fluxo e o veículo de projeto. Então, está aí uma seção transversal de uma pista dupla, né, que a gente vê o canteiro central, né, a plataforma abrangendo as pistas, né, os acostamentos, as drenagens. E ainda a questão da classificação funcional, que nós vamos ter local, arterial, coletora, né? Então, as vias locais, a característica podem ser semaforizadas, tem que ter acessibilidade. As coletoras, o nome já diz, né, gente? Elas coletam nas vias locais para levarem até a arterial. Tem aí a imagem mais abaixo, uma via coletora, em média 40 km por hora. E uma via arterial, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais. Possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Então, a velocidade já pode ser 60 km por hora e ela liga as arteriais. E as vias de trânsito rápido. Elas têm trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessias de pedestre. É a prioridade direta
do automóvel. Então, nós temos a velocidade diretriz, que define as características geométricas que definem os custos de construção, e uma influencia a outra. Então, aí a gente está vendo os gráficos das arteriais, coletoras e locais, de mobilidade, né, na vertical, por acessibilidade. A local, você tem acessibilidade máxima, e a mobilidade ela vai reduzindo. E na arterial, você tem a mobilidade máxima e a acessibilidade reduzida. Então, temos aí a hierarquia dos sistemas funcionais. Então, vamos lá. Nas áreas urbanas, temos o sistema, as vias arterial, sistema arterial principal e o arterial secundário. O coletor tem todo um sistema coletor e o local um sistema local. E nas áreas rurais, você tem arterial, sistema arterial principal, arterial primário e arterial secundário. Coletor primário e secundário e local, sistema local. Essa é a classificação funcional do sistema rodoviário brasileiro pelo DNR. Então, aqui a gente tem a nossa cidade, né? Coletoras, locais, arteriais, trânsito rápido. Vocês conseguem identificar qual é cada via? Então, a gente vai dar uma olhada, né, na sistemática de Macapá, nas demandas de origem e destino e nos gargalos, né? A gente pode verificar um grande gargalo é a ligação da Zona Norte com a Zona Sul e a Central. Então, qual é a rede de tráfego que a gente tem? Então, no planejamento da rede, a gente tem definição da área em estudo, definição das zonas de tráfego, quais são os tipos de informações e as formas de representação. Aí nós temos as pesquisas de tráfego, muito importantes. Nós temos a contagem volumétrica, estudos de origem e destino, velocidade e retardamento, ocupação veicular, né, capacidade, e obediência às leis. Não sei se muitos de vocês já participaram das pesquisas aqui para a Prefeitura de Macapá, né? Contagem volumétrica é você ficar numa esquina ou com um equipamento, né? Ou com uma simples prancheta contadora e vai fazendo uma contagem, quantos automóveis, quantos ônibus, quantas bicicletas, né? Está circulando na via naquele horário. Origem e destino, você tem várias perguntas, né, para serem feitas. Dentro do ônibus, né, onde a pessoa subiu, onde ela desceu, né, de onde ela veio, para onde ela está indo, questionários. Velocidade de retardamento, você pega um automóvel, né, e vai seguindo o ônibus ou o outro automóvel. Aí a gente tem a ocupação veicular, que pode ser também a do ônibus, quantas pessoas estão dentro do ônibus em cada horário, e obediência às leis. A gente já verificou em estudos em São Paulo que, embora se fale que as prefeituras são fábrica de multas, praticamente você tem uma multa para cada 10 mil infrações. Pasmem. Definição do tráfego atual, né, a velocidade média, as matrizes de origem e destino, a alocação atual do tráfego e a calibragem da rede atual. Vocês vão, na segunda etapa da nossa disciplina, vão verificar todas essas questões com o professor Adenilson. E a determinação do tráfego futuro.
que a gente vai determinar qual é o período que a gente vai analisar, é para 5 anos, 10 anos, 15 anos, qual será essa caracterização da demanda? Quais são as variáveis socioeconômicas que vão ser envolvidas? Como vai se comportar a cidade, né? A questão do turismo, novos comércios, indústria e a projeção do tráfego com base em séries históricas. Então, as vias urbanas e a velocidade, né? Aqui a gente tem uma via livre que você vê a velocidade aí mais de 200 km por hora. No Brasil, o máximo de velocidade permitido nas vias é 120 km por hora. Até muito questionamento se deu, por que você fabrica veículos com mais de 120 km por hora, se no Brasil você só pode andar até 120 km por hora? Então, a velocidade, a capacidade e vontade do motorista, depende das condições e características do veículo, depende do estado da superfície de rolamento da estrada, das condições climáticas do momento. Na chuva, você já não vai dirigir na mesma velocidade que você iria dirigir se tivesse com um tempo seco. E muitas vezes também, né, tem a questão da neblina. Aqui nós temos menos, mas nos outros estados do Brasil a neblina influencia muito. E ainda tem fumaça, né, queimadas, prejudicam bastante a questão da velocidade. Ainda tem o volume e condições de escoamento de tráfego do momento, né? Não adianta você ter uma via que vai até 120 km por hora, totalmente congestionada, você vai estar andando ali a uma velocidade muito menor. Eu já cheguei a fazer viagens em São Paulo, né? Sorocaba, São Paulo, que era um trecho que eu fazia todo final de semana, porque morava em São Paulo e a minha família morava em Sorocaba. E são 120 quilômetros que separam Sorocaba de São Paulo. Normalmente, a 110, né, era a velocidade, você ia em 40 minutos de uma cidade a outra. Mas eu já cheguei a levar 6 horas, já cheguei aí com uma velocidade média de 20 km por hora. Tal é o congestionamento que se dá nos finais de semana. Ainda tem as características geométricas do traçado, né? Porque quando você projeta uma via, inclusive as curvas, né, e todo o pavimento, você projeta para uma determinada velocidade, né, e depois você vai e sinaliza para ela. Então, essa curva pode não estar adequada para uma velocidade superior ao que está colocado na sinalização. Você ainda tem restrições relativas a velocidades máximas e mínimas na via, né? Porque você pode ter uma via excelente, mas ela está passando por um local em que você tem casas, comércio na beira da estrada, você vai reduzir a velocidade ali. Você tem o policiamento, né, que agora o policiamento, ele tem inovações tecnológicas, né, radares, né, e aí o sistema de controle de velocidade. Na verdade, a velocidade você só vai conseguir medir através de equipamentos. Velocidades médias altas são possíveis apenas em estradas, onde a qualidade das características geométricas permite, com segurança. Qual a velocidade considerar num projeto da via? Qual é a velocidade de projeto? É a máxima velocidade que um veículo pode manter em um trecho da estrada em condições normais com segurança. Então, aí a gente está vendo um veículo num trecho viário, pode ser considerado percorrido com segurança quando o veículo estiver submetido apenas às limitações impostas pelas características geométricas. Quer dizer, sem aquelas outras condições que nós verificamos no slide anterior.
Então, a escolha da velocidade de projeto é um fator decisivo na definição do padrão da estrada. As características geométricas mínimas terão de ser definidas de forma que a estrada, em todos os seus pontos, ofereça segurança ao motorista que a trafegue na velocidade de projeto. Então, as curvas, né, a sinalização mesmo. Se você coloca, muitas vezes, a distância que você coloca entre uma placa e outra é para uma determinada velocidade de projeto, né? Se você colocar com uma outra distância, o motorista no veículo não vai nem conseguir notar a placa, né, o tamanho da placa. E aí a gente tem vias urbanas, velocidades de projeto do DENIT, né? Então a gente tem os critérios de classificação de rodovias, né? Nessa tabela tem os trechos planos, trechos ondulados e montanhosos. Então nós temos as várias classificações, né? E para os volumes diários médios, de 50, 300, 700, 1.400 e 5.500. Então, a gente tem a velocidade de projeto, né, que dela depende o raio mínimo de curvatura, superelevação, largura da faixa e outros parâmetros técnicos. É uma medida bastante adotada, né, em alguns estados, é quando você quer reduzir a velocidade da via, você também reduz a largura da faixa. Aí você, claro, tem que sinalizar adequadamente. E aí você tem a largura da faixa, né, para as várias classificações viárias. E a inclinação máxima da rampa, tá aí o RM, até 6%, a classe 4B, 4A, 3, classe 2, classe 1B e classe 1A. Então a gente tem desde a classe 1A para pista dupla, né, com controle parcial de acessos. Aí você vai ter uma velocidade de projeto de 100 km por hora, uma largura mínima da faixa de rolamento de 3,60 e uma inclinação máxima da rampa de 3%. E assim vai indo, né? E até chegar numa velocidade, na classe 4B, de 60 km por hora. E ainda a velocidade de projeto a gente tem aqui agora numa tabela para classe de projeto 1A, B, 2, 3, 4A e 4B. Para velocidade de projeto, você tem via plana, ondulada ou montanhosa. Os aclives, né, para ondulada, plana, ondulada e montanhosa, pelo DENIT de 2010. E ainda você tem a classificação pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Você tem as vias expressas ou de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. E a principal característica funcional da expressa é o deslocamento de longa distância e a velocidade é 80 km por hora. As arteriais, a ligação entre bairros e a velocidade é 60 km por hora. As coletoras é a circulação no bairro, 40 km por hora. E as locais é acesso às moradias, 30 km por hora. Mas a gente pode, não sei se vocês já viram no CTB, a velocidade, né, máxima nas cidades permitidas, a não ser nesses deslocamentos de longa distância, 60 km por hora. Se não tem sinalização na via, o limite é 60 km por hora. Mas a velocidade ela está intrinsecamente ligada à questão dos acidentes. Então, uma ação que foi feita, ainda quando eu estava na CETEMAC, é reduzir para 50 km por hora e a gente conseguiu reduzir muito o número de acidentes com mortos, né? Então, essa diferença de 10 km por hora, ela faz com que um atropelamento, né? Se você atropela uma pessoa a 60 km por hora, a chance dessa pessoa sobreviver
é mínima, acho que é 20%. Já se você põe a 50 km por hora, a chance dobra para 40%. Então, é muito importante você acalmar o trânsito nas cidades. E tem cidades como Curitiba, que já na área central todinha de Curitiba, a velocidade é 30 km por hora, chamada também de Zona 30. E aí a gente tem a influência do desempenho dos veículos no projeto da via. Velocidade dos veículos é um fator fundamental no desenvolvimento do projeto. Então, eu tenho também uma coisa muito importante, uma questão muito importante, são as taxas de aceleração e desaceleração. Governam o dimensionamento de projeto em interseções, faixas de mudança de velocidade, faixas de conversão e armazenamento, faixas adicionais em longos e acentuados aclives, faixas de ultrapassagem e baias de ônibus. Então, não sei se vocês já se atentaram, por exemplo, aqui na entrada da Unifap, tem uma pequena faixa de aceleração e desaceleração. Ela está adequada? Né? Praticamente, ela poderia ser otimizada. Isso também é um bom projeto para ser desenvolvido. E a distância de frenagem, que condiciona os valores do projeto, em consequência, condiciona os comprimentos mínimos das curvas verticais. Aqui é uma ironia, né? O pavimento de Macapá tem algumas dificuldades. E os veículos de projeto. Tem aí uma imagem bem congestionada. Bom, grupos básicos de veículos de projeto, classificação do DENIT. VP, né, veículo de passeios leves, física e operacionalmente similares ao automóvel, inclui utilitários, picapes, furgões e similares. CO são os veículos comerciais rígidos, compostos de unidade tratora simples, abrangem os caminhões e ônibus convencionais, normalmente de dois eixos e 6 rodas. E o SR são veículos comerciais articulados, compostos em geral de unidade tratora simples e semi-reboque. E o O, que representa os veículos comerciais rígidos de maiores dimensões que o veículo CO básico, como ônibus de longo percurso e de turismo e caminhões longos. Veículo representativo do projeto. Então, a gente tem o veículo de projeto. Bom, veículo de projeto. A gente tem veículo de projeto, tem a largura, o comprimento, o raio mínimo da roda externa dianteira, o raio mínimo da roda externa interna traseira. Então, nós temos para os vários tipos de veículo, e aí vocês ao lado estão vendo nas várias cores, azul, amarelo, verde e o lilás, os vários tipos de veículo, e na tabela nós temos a largura e as outras características. As principais dimensões básicas do veículo de projeto. Então, a gente vai ter o veículo leve, né, para a largura, o comprimento, o raio mínimo da roda externa, o raio de giro, o raio mínimo da roda interna e todas as características para cada tipo de veículo. Caminhão, ônibus urbano, ônibus rodoviário, carreta, bitrem, cegonheiro, bitrem de 9 eixos, bitrem longo. E aí a gente tem os veículos de projeto. As características físicas dos veículos condicionam diversos aspectos do dimensionamento geométrico e estrutural de uma via.
Aí você tem a largura, né? Influencia a largura da pista e do acostamento, a distância entre os eixos, que influencia a superlargura das pistas, e o comprimento influencia a largura dos canteiros, a extensão de faixas de espera, a capacidade da rodovia, as dimensões dos estacionamentos. E aí temos as nossas referências bibliográficas. Então, por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula.